Em Isaías 64, versículo 4, amém? Isaías 64, 4. Vamos abrir lá. Isaías 64, 4. Todos vamos lá com suas Bíblias, vamos treinando aí, gente. Abrir a sua Bíblia, se é de papel, se é virtual, né? Cada um com a sua Bíblia. Vamos lá, você. Importante se acompanhar. Está escrito assim, né? 64:4. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Diga, Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? Pense uma coisa. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, um Deus capaz, um Deus que não há impossível para ele. A Luciana ministrou aqui, Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é possuidor de toda a sabedoria e inteligência está nele. Aí o texto vem e diz que esse Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deixa eu dizer aqui, Deus não é nosso empregado, né? Ele não é nosso funcionário. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos aqui, se tivesse um funcionário com essas características, a sua empresa ia romper? Você fala, oh meu Deus do céu. Não estou dizendo que Deus é um funcionário e ele é empregado, amém? Ele não é nosso servo. Mas estou dizendo, se você tivesse um negócio, se você tivesse algumas coisas para resolver, e você tivesse alguém com essas especialidades trabalhando para você, você ia dizer, não tem causa perdida. Amém? Você ia dizer, não tem nada impossível, qualquer coisa que nós entrarmos e empreender, a gente vai dar certo. Por quê? Por causa da capacidade, da inteligência, da sabedoria, da expertise, do poder aquisitivo. Então o texto está dizendo que esse Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, né, ele trabalha e nunca se ouviu e nunca se viu com os olhos um Deus semelhante a ele, amém? Diga para o seu irmão, diga, Deus está trabalhando em teu favor. Deus está trabalhando em teu favor, diga, descansa. Diga para ele, diga, descansa. Quantos de nós ficamos cansados, né? Preocupados, ficamos às vezes desesperados, ansiosos, com tantos problemas advindo disso, porque nós temos algumas coisinhas para resolver, e quando eu falo coisinhas, às vezes realmente são coisinhas. Eu não estou querendo aqui minimizar o problema de cada um, mas nós olharmos diante da solução que nós temos à nossa disposição, é um pequeno problema. Maior do que o seu problema é Deus, amém? Maior do que o meu problema é Deus. Ele é maior do que as minhas dificuldades. Ele está acima das nossas dificuldades. E nós precisamos aprender a olhar e ver que há um Deus todo-poderoso, amém? Nós cantamos aqui que ele é incomparável, né? Ele é incomparável. Ele é poderoso, poderoso o teu nome é, acima de todo, amém? Se eu perguntar a quem ou a que nós podemos comparar Deus? A quem nós podemos comparar? Ao Senhor. Geralmente nós conseguimos comparar muitas coisas. Nós dizemos, esse é igual a esse é parecido com esse tem o mesmo potencial que esse. Mas Deus, a quem nós iremos comparar? Amém? A Bíblia nos fala que ninguém ficou em pé diante dele. Os deuses do Egito caíram todos prostrados diante do Deus de Israel, de Yahvé, o grande eu sou. A majestade do Egito não pôde ficar em pé diante de Deus, amém? Quando o Senhor decidiu, eu vou libertar o meu povo que está em cativeiro.
Ele levantou um homem chamado Moisés, e esse homem foi para libertar o povo. E ele chegou lá e ele disse para o Senhor: como que eu vou ir? A quem eu vou dizer que está me enviando? E o Senhor diz para eles que o eu sou está te enviando. O eu sou. Quem é o eu sou? Porque qualquer outro nome que Deus desse não representaria quem ele era. Quem é eu sou? Você já imaginou? Você serve que Deus? Eu sirvo o eu sou. Eu sou? Porque os deuses do Egito têm nomes. Os deuses das nações têm os seus nomes. Mas o eu sou, para você ter uma ideia, o eu sou, o nome de Deus, os judeus nem ousam escrever. Eles nem ousam pronunciar pelo temor de pronunciar o nome de Deus de maneira errada. E quando Moisés chega diante de Faraó, diante das autoridades do Egito, ele diz: assim diz o eu sou, liberta o meu povo. Liberta o meu povo. Faraó disse: quem é esse Deus? Quem é esse eu sou para eu libertar? Quando Faraó faz essa pergunta e questiona e não deixa o povo ir, Deus começa a manifestar o seu poder, amém? O seu poder. E aí vem as 10 pragas, vem a primeira praga. Na primeira praga cai um dos deuses. Vem a segunda, mais um deus cai. Terceira, mais um deus cai. Quarta, mais um. Quinta, sexta, até a 10ª praga. Até todos os deuses do Egito estarem prostrados diante do Senhor, amém? Aqueles a quem o Egito recorria, aqueles a quem o Egito, na sua potência como nação naquela época, Faraó, tinha como seu Deus da prosperidade, da fertilidade, do sucesso e do êxito, todos eles tiveram que prostrar diante do Senhor, o eu sou. Ninguém resistiu. Deus trabalhou para libertar o povo. Deus trabalhou em favor do seu povo. O seu povo não tinha força. O seu povo estava escravizado. O seu povo tinha uma mentalidade já consolidada de escravidão. Eles já estavam ali há mais de 400 anos. Gente, 400 anos é muito tempo. 400 anos gera em você uma cultura de escravo, uma mentalidade de escravo, uma fala de escravo, a maneira de enxergar de escravo, a vida de escravo, o estilo de vida de escravo. E Deus começou a trabalhar em favor. O que a gente vê aqui nisso? Que Deus trabalha em nosso favor de uma forma processual, amém? Cada batalha é algo que cai. Cada batalha que era travada no Egito, um Deus caía. Cada vez que Faraó resistia, representando a figura de Satanás, era uma derrota. Eu quero dizer para você que Deus está te dando vitórias, entregando vitórias, amém? Quer dizer que a sua libertação, a sua cura, sua restauração, sua prosperidade, a salvação da tua família, a vitória do Senhor na tua vida, os sonhos que Deus tem colocado no teu coração, Deus está trabalhando, amém? Deus está trabalhando, assim como Deus trabalhou naquele processo de libertação do povo do Egito, amém? Então, os deuses das nações não puderam resistir ao Senhor. Quando o povo de Deus chegou para entrar nas nações, ali estavam nações estabelecidas, e ela tinha os seus deuses, os seus principados, mas quando o povo de Deus chega e o Senhor vai pelejar pelo seu povo, aquelas nações não puderam resistir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Israel, o povo de Deus, era uma das menores nações existentes na terra. Era um povo pequenininho, mas que era escolhido por Deus. Quero dizer para mim e para você, você pode ser pequenininho, aparentar insignificante, sem muita relevância, mas você é escolhido por Deus. E Deus diz, Paulo já diz, Deus gosta de escolher as coisas loucas dessa terra para confundir as sábias entendidas, amém? Então você é uma confusão para o mundo, amém? Não estou querendo te diminuir, amém? Certo? Fala, não, misericórdia, eu não sou tão ruim assim. Sem Jesus nós não somos nada, amém? Então Deus escolhe as coisas vis, fracas desse mundo. Salmos 24:8 diz assim, quem é o Rei da Glória?
é o eterno, o poderoso e valente, Deus forte, o bravo das guerras. Amém? Então Deus está pelejando as suas guerras. Irmão, nós estamos passando por muitas guerras. Eu sei que a gente está passando por muitas guerras. Guerras espirituais, guerras para vencer no caráter, guerras para vencer no dia a dia, nas finanças, na família, no ministério, para romper, para sair de lugares aonde o diabo quer te prender, mas você já determinou no teu coração que você não vai ficar aí, amém? Você não vai ficar no Egito, você não vai ficar em prisões, você não vai ficar limitado, você vai para a guerra, o Senhor vai te dar vitória. Deus está trabalhando em seu favor. Enquanto você está esperando, Deus está trabalhando. Diga para o seu irmão, diga, enquanto você espera, Deus está trabalhando. Só espera quem tem esperança. Só espera quem tem esperança. Quando a gente perde a esperança, a gente para de esperar. Romanos capítulo 8, 24 e 25 diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque os que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Essa é a questão. A maioria das vezes, ou quase sempre, nós não estamos vendo, não é? Nós só temos uma palavra, nós só temos uma promessa, nós só temos um sonho, nós temos uma visão, ela ainda é imaterial, ela está no campo da nossa mente, ela está no campo, no reino espiritual, ela ainda não se materializou, a gente não pode tocar nela ainda. Mas a gente pode, com os nossos olhos espirituais abertos, enxergar. A esperança te lança a viver numa expectativa em fé de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Se você pergunta, mas eu não tenho dinheiro para isso, mas eu não tenho ainda a capacidade para isso, mas ainda o que eu estou vendo não condiz com o que Deus está falando, amém? Deus vai sempre falar para você algo, prometer para você algo, em momento da sua vida, que parece ser uma palavra contraditória. Amém? Uma palavra contraditória. Quando Deus disse para Abraão e para Sara que eles seriam pais de nações, Abraão era idade avançada e Sara uma mulher estéril. E a promessa foi específica: de ti sairá, do teu lombo, de ti e de Sara vai sair povos e nações na terra. A promessa não condizia com o momento. Quanta gente que recebeu palavras que, quando era pequeno, quando era jovem, José quando teve os sonhos, que o Senhor deu sonhos a ele, a respeito sobre a sua vida futura, que ele ia governar sobre a sua casa, e que ele seria uma bênção não só para a sua casa, mas para as nações da terra. Ele era um jovem, ele não era admirado dentro da sua casa, ele não era querido, ele não era cotado, como todo mundo dizendo assim, ó, esse irmãozinho nosso aqui vai ser o futuro da família. Esse irmãozinho nosso aqui vai ser um grande homem. Não, pelo contrário. Ninguém apostava nele, amém? Ninguém acreditava nele, mas Deus acreditava. Por que Deus tem esse poder de acreditar em nós? Porque o Senhor não está preso no seu passado nem no seu presente, Ele conhece o teu futuro. Deus nunca investe em mim e em você baseado no que você é agora, no que você é hoje. Deus investiu em você baseado naquilo que Ele está vendo lá no futuro, amém? Ele é o Deus de esperança, amém? Diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor acredita em mim. Então só espera quem tem esperança. Esperar envolve processo, amém? As coisas na nossa vida têm começo, têm meio e têm fim. Esperar envolve processo. Jesus é chamado do Alfa e o Ômega.
É interessante que ele é o começo e o fim. Ele é o começo das coisas e o fim. A Bíblia nos fala que aquele que começou a boa obra há de concluí-la, há de terminá-la. Quem começou? Quem começou? Deus. Quem vai terminar? Deus. Ele diz, aquele que começou a boa obra na sua vida há de terminá-la. Significa que você ainda é uma obra em construção. Diga para o seu irmão, olha para ele, diga, eu estou em construção. Você podia carregar uma plaquinha assim, né? Vamos fazer uma camiseta assim, em obras. Ainda inacabado, amém? O que você está vendo hoje não é o que você vai ver amanhã. Amém? O que você está vendo aqui hoje não é o que você vai ver o ano que vem. O que você está vendo aqui hoje não é tudo, é apenas uma parte, porque eu estou em um processo, amém? Deus está trabalhando. Então, enquanto eu estou esperando, eu estou num processo, amém? Um processo na minha vida. Então, não desanime, porque o processo pode ser muitas vezes doloroso. Ele pode ser desconfortável. Eu gosto de, às vezes, ouvir algumas pessoas que têm um testemunho de superação no ministério, na vida pessoal, na vida familiar, porque muitas das coisas que as pessoas passaram, nós estamos passando. Ouça testemunhos. Ouça pessoas que passaram pelo caminho que você está passando, porque elas vão te inspirar, amém? Ouça conselhos. E às vezes eu vejo pessoas que passaram pelo processo de mudança, pelo processo de Deus trabalhando, pelo processo de crescimento, e elas falam, foi difícil. Quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu pensei em desistir, quantas vezes eu pensei em largar tudo e dizer, isso aqui não é para mim, eu não tenho capacidade para isso, eu não sou bom nisso, eu não vou crescer, isso aí é para outro, não é para mim. Quem aqui já pensou isso? Quem aqui já pensou, em algum momento da sua vida já pensou isso? Ainda que foi um pouquinho de tempo, mas pensou. Talvez alguns estão pensando ainda. Isso aqui não é para mim. Irmão, tem hora, cada um no seu nível, cada um no seu nível de desafio. Mas tem hora que a gente olha para algum desafio e fala, meu Deus, isso aqui não é para mim não. Eu acho que é melhor eu tomar outro, pular para outro barco. Mas aí o Senhor vem e Ele te anima. Aí o Senhor vem e Ele traz uma palavra. Aí o Senhor vem e Ele vai te segurando. Ele vai te conduzindo no processo. Uma das coisas que é muito bom a gente saber é que no processo Deus não te deixou sozinho. Amém? No processo Deus não te deixou sozinho. Ele está no teu barco. Ele entrou no barco, ele está passando o mar, a tempestade está ali, ele está no barco. Algumas vezes a gente pode até ficar meio nervoso, revoltado com Jesus, né? Porque ele está muito calmo. Ele está muito calmo, o vento soprando, o barco balançando, a água entrando dentro do barco, entendendo? Tempestade, e Jesus está dormindo. A gente pensa que Jesus está dormindo, mas a Bíblia diz que o guarda de Israel não dormita nem de dia, nem... Jesus não estava dormindo, Jesus estava descansando, né? Existe uma diferença. Porque quem está dormindo está desatento, mas quem está descansando está renovando as suas forças. Então, de hoje em diante, você não vai apenas dormir, você vai descansar. Porque quanta gente dorme e não descansa? É ou não é? Dorme e não descansa. Nossa, meu Deus, parece que eu não dormi nada, misericórdia. Você sabe quando isso acontece? Quando você está preocupado. É ou não é? Está ansioso. Quando você está com raiva. Quando você está amargurado. Você fecha os olhos. Às vezes você dorme. Mas você não descansa. Porque você não entra no lugar profundo de descanso. Amém? Há um lugar profundo em Deus de descanso para a nossa alma. Amém? Você vai descansar em Deus. Então Jesus disse que nós não estamos sozinhos nesse processo. Ele mesmo disse em João 16:33, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo,
porque eu venci aquilo com o quais vocês estão batalhando, com o que vocês estão batalhando. Então Jesus está com você. Ele diz, eis que eu estarei com vocês, Mateus capítulo 28. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Até o final dos dias. Ele disse, eu vou estar com vocês. Então você não está sozinho, amém? Você não está sozinho nesse processo de Deus na sua vida, enquanto você está esperando. Deus está trabalhando por você. Ele está te auxiliando, amém? E Ele nos deu o Espírito Santo que estará conosco todos os dias, nos auxiliando. E uma das características dele é chamado de auxiliador, consolador, guia, mestre, aquele que nos conduz, que nos direciona. Romanos 8:31 diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, se Deus é por você, quem será contra você? Quantos aqui eu não sei, eu fui o irmão mais velho da minha casa, né? Eu fui o irmão mais velho da minha casa, mas uma das coisas que eu mais queria ter na minha vida era o irmão mais velho, né? Eu queria ter o irmão mais velho, porque eu ia para a escola, e aí tinha as tretas na escola, sabe? Naquele tempo, escolinha do sítio, né, rural. E aí, às vezes, eu teve um tempo que eu mentia na escola. Eu dizia que eu tinha um irmão. Aí os meninos, mas eu nunca vi seu irmão? É, mas é que ele não mora aqui. Eu tinha um irmão mais velho, realmente, né? Certo? Né? Ele não mora aqui. Mas por que eu falava? Porque, de uma certa maneira, eu queria ter alguém que, tipo assim, a hora que tivesse um problema, ele fosse me ajudar a resolver. Eu tinha que resolver meus problemas, entendeu? Geralmente os meninos eram mais altos que eu, maior do que eu, mais velho que eu, certo? Então eu ficava desprotegido. Eu queria ter um irmão mais velho para dizer assim, olha, eu vou chamar meu irmão, porque eu via muita gente, muitos meninos, colega meu, que tinham um irmão mais velho, e os irmãos, irmão, defendiam eles. Aí eles estavam lá na briga, vou falar pro meu irmão, mas eu não tinha irmão para falar, entendeu? Né? E aí eu inventava, dizia que eu tinha um irmão, o pessoal desconfiava, mas nunca vi seu irmão. Né? Mas é que ele não mora aqui, certo? Mas hoje eu tenho um irmão mais velho, amém? Hoje eu tenho, diga, você tem o irmão mais velho. Diga o nome dele, é Jesus. Ele entra na peleja com você, amém? Quando o inimigo vem contra você, ele pula na tua frente e diz, não vem não, porque aqui você não toca. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Diga, eu tenho um irmão mais velho. Aleluia. Ele é aquele que está por mim. E se ele se levanta em meu favor, quem é que vai se levantar contra mim? Amém? Certo? Aleluia. Apocalipse 21:4 diz assim, e ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Deus está te consolando, dizendo assim, você está chorando? Está difícil, mas suas lágrimas serão enxugadas, amém? Haverá consolo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que é bom chorar, faz parte do processo chorar, porque o choro limpa a nossa alma, amém? O choro consolida as promessas de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que aquele que sai chorando com a semente para semear, voltará com júbilos com seus feixes. Ou seja, toda semeadura é feita com lágrimas. Tudo que você começa na sua vida não é fácil. Tudo que você dá o início de um processo da sua vida não é fácil. Renunciar. Às vezes você começa a pensar, poxa, eu poderia estar fazendo outra coisa. Mas Deus te chamou para fazer isso. Se Deus te chamou, você pode estar chorando, mas vai semeando. Amém? Vai chorando, mas vai semeando. Teu casamento, vai chorando, mas vai semeando intercessão. Sua família, vai chorando, mas vai semeando. Teus filhos, vai chorando, mas vai semeando. Não pare de semear, mesmo que você esteja chorando. Porque eu vou dizer uma coisa para você, as lágrimas
é que regam as nossas sementes, amém? As lágrimas é o que a nossa semente precisa para frutificar. Porque aquele que foi chorando voltou sorrindo. Aquele que foi chorando voltou com júbilo. Aquele que foi com a semente agora voltou com a colheita, amém? Então a ida, o processo é difícil, é doloroso, tem lágrimas. Jesus não disse que não teria. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele prometeu, ele disse: eu estou te prometendo que você vai ter aflições, amém? E ele é fiel, tudo que ele diz acontece, então vai ter lágrimas. Mas ele disse também: tenha bom ânimo. Como que eu posso ter bom ânimo no meio das aflições? É a coisa que eu pergunto sempre para o Senhor, porque quando está tudo bem, eu tenho naturalmente ânimo, irmão. Você não precisa nem ser crente, acreditar em Deus. Quando está tudo bem, você tem ânimo. Mas quando as coisas não acontecem, tudo bem. O ânimo quer ir embora, irmão. Ele é o primeiro que quer pegar a malinha dele e dizer assim: estou indo. A hora que as coisas melhorarem, você me chama de volta. E aí você segura ele e diz: não, vai embora, vai ficar aqui. Você tem que ser igual Jacó, né? O Jacó segurou o anjo, não quis mais largar. Então segura o teu ânimo e diga: eu vou segurar ele e não vou deixar ele embora. Porque fazer as coisas animadas é uma bênção, não é? Ô irmão, ministrar louvor animado, você pula aí, gente, pula. E você, pregar animado é maravilhoso, é ou não é? Trabalhar animado, aquele dia que você levanta cantarolando, faz o café: hoje eu vou trabalhar, obrigado, Senhor. Aí chega naquela máquina e diz: oh, que bênção que o Senhor me deu serviço, né? Aí você chega lá e cumprimenta as pessoas, tudo bem, você fica, você nem cansa. Você nem cansa. Você tem lá cansadinha, mas logo já se recupera. Mas quando o ânimo está querendo bater asas, irmão, até o que era fácil fica difícil, o que era difícil fica impossível. E Jesus disse: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Então eu preciso tomar decisões todos os dias de dizer: eu vou ter um bom ânimo. Eu vou segurar esse ânimo não vai embora, bem? Esse ânimo vai estar comigo. Como que eu alimento isso na minha vida, amém? Como que eu alimento isso na minha vida? Se tudo que nós precisamos está no Senhor. A Bíblia diz que a força que nós precisamos vem dele. Ânimo ele nos dá. Vigor ele nos dá. Ele diz que ele renova a força aos cansados. Que ele dá ânimo ao abatido. Que ele faz que o jovem se corra e não se fadigue. O velho vai correr e não vai cansar. O jovem vai andar e não vai se fatigar. Quem faz isso? O Senhor. É o Senhor que é o provedor do seu ânimo, amém? O teu ânimo, o provedor do seu ânimo não está no salário que você recebeu. Ele não pode estar nem sequer nos elogios que você recebe, ainda que sejam bons. Ele não pode ser determinado pelas críticas que você recebeu. Ele nem pode estar determinado pelo desempenho que você teve. Porque tem vezes que você faz algo e você tem um bom desempenho, você sai animado. Mas tem dia que você não tem um bom desempenho. É ou não é? Na vida familiar, na pregação. Luciana ministrou muito bem hoje, amém? Estava nervosa, mas ministrou muito bem. Ministrou muito bem. Você sabe o que a gente vê? Eu falo com a Yanda, às vezes eu falo com algumas pessoas que eu vejo ministrar, falo: nossa, ministra muito bem. Ah, não, estava muito nervosa, meu Deus. Não quero nunca mais pegar esse negócio na mão, entendeu? Você sabe o que muda? Você vê que a pessoa está fazendo bem. Mas são coisas dentro de nós que precisam ser resolvidas, não é o que você está fazendo em si. E tem dia que você tem um bom desempenho, tem dia que você não tem um bom desempenho. Só que o ânimo tem que continuar. Então, o que eu vejo como ânimo? Ânimo, em primeiro lugar, ele não pode ser determinado por nossos sentimentos. Porque muitos perderam o ânimo e não recobraram mais, porque deixaram-se ser conduzidos pelos sentimentos. Amém? Então, quando nós falamos em esperar, significa confiar, amém?
Significa que há um tempo de gestação. É um tempo que a bênção está sendo gerada em nossas vidas, para as nossas vidas. E nós também estamos sendo preparados para aquilo que o Senhor disse que vai fazer. É uma das coisas que nós precisamos entender. Ninguém nasce grande, todo mundo nasce pequeno e vai crescendo. Porque se você nascesse grande, você matava sua mãe. Amém? Deixa eu dizer, tem algumas coisas que você vai começar pequeno. Porque se você começar grande, você vai matar muita gente. É ou não é? O começar pequeno é uma preparação de Deus na nossa vida. O começar pequeno, o caminhar no processo, as dores, as dificuldades nos ensinam a confiar. E vai modelando em nós um caráter. A gente vai entendendo que há sofrimento. Você, no processo de crescimento das dores, das aflições, você passa a ter mais apatia pelas pessoas, amém? Você passa a entender mais os outros também, porque você também passou. E deixa eu dizer uma coisa para você, só pode ajudar outros quem passou pelo processo. Olha a diferença de Adão e Jesus. Jesus nasceu de uma mulher, um bebezinho, e cresceu. Ele aprendeu, ele sofreu, ele foi rejeitado, ele teve que se expor ao processo de todo ser humano. Eu estou falando de alguém, era Deus, não usurpou ser igual a Deus e veio habitar entre os homens. Deus disse, eu vou nascer como uma criança, eu vou obedecer meus pais, eu vou para a escola, eu vou ter horário para levantar, eu vou ter horário para dormir, eu vou ter horário para comer, eu vou me expor a todas as leis, eu vou sofrer, eu vou ser rejeitado, eu vou ser crucificado. Deus diz, eu vou passar pelo processo. A Bíblia nos fala que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Olha que coisa forte. Olha que coisa forte. Mas Jesus nunca foi desobediente. Jesus não havia pecado nele. Não havia rebelião em Jesus. Como é que a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu? Deus é tão Deus e tão fiel e tão justo e tão correto com as suas próprias leis que ele disse, eu vou me expor ao processo de aprender. Irmão, Deus se expôs ao processo de aprender. Tem muitos de nós que não queremos aprender. É ou não é? Tem muita coisa que a gente já diz, eu já sei. A gente tem que policiar a nossa boca. Há um processo na nossa vida, muitas vezes na adolescência ali, você diz, tudo que seu pai fala, já sei. Então, já sei. Mas depois a gente continua em outras fases da nossa vida. Às vezes o nosso líder chega, o seu discipulador chega, irmãos, não, mas eu já sei. Mas como que a gente sabe e não está praticando? A questão é essa, como é que você pode saber algo e não está praticando? Então você é duas vezes culpado. Uma, por não estar praticando, e a outra por saber e não estar praticando. É melhor não saber do que saber e não estar fazendo. A Bíblia diz que muito é dado, muito é. A Bíblia até diz, não busquem muito entre vocês serem mestres, porque serão colocados sobre um juízo mais pesado. Eles não busquem ser mestre. Em que sentido de buscar a ser mestre? Não é de não ter um dom de mestria. Não é de ser chamado de Deus para ser mestre. É quando o anseio de querer saber para poder se sobrepor sobre as situações nos toma. Então Jesus passou por um processo de aprender. Adão já nasceu grandão, né? Adão já nasceu um homem adulto. Não passou pelo processo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Adão nasceu grande. Primeira tentação, caiu. Primeira tentação, irmão. Maçã ou figo, sei lá qual fruta que era. Entendeu? Né? Comeu, caiu, jogou fora tudo. Jesus se expôs ao processo. Cresceu, amadureceu, aprendeu. Quando veio a tentação, ele triunfou sobre ela. Então,
Você muitas vezes não entende por que você está passando por um processo. Por que às vezes Deus está esmagando a gente? Mas Ele está trabalhando. Da uva se faz o vinho. Mas para se fazer vinho tem que fazer o que com a uva? Esmagá-la. E esse processo é Deus trabalhando. Quem que está pisando na uva? Não é o diabo, não. Ah, o diabo está pisando na uva. Eu não quero beber vinho que o diabo pisou lá. Tá vendo? Eu quero beber o vinho novo que Jesus transformou. Então, no processo de esmagar a uva é que sai o vinho. Da azeitona sai o azeite, mas não tem azeite extraído sem esmagar a azeitona. O processo é, na nossa vida, muitas vezes, esse trabalho de esmagamento do nosso ego, esmagamento da nossa autossuficiência, esmagamento do nosso orgulho, é a quebra dos nossos conceitos, é Deus dizendo, eu vou testar teus conceitos, eu vou testar tuas crenças, eu vou testar tuas convicções, porque é fácil você dizer que é assim até que você seja colocado à prova. Quando vem a prova é que você sabe o que você crê e o que você não crê. No momento fácil, todo mundo diz que crê, entendeu? Mas quando chegar a prova, a gente crê mesmo. Até que ponto você está disposto a levar? Deus trabalhando e moldando em nós, amém? Como que eu posso vencer? Pastor, disso eu já sei. Já sou escolado nisso. Mas como que eu posso vencer isso? Há um lugar que Jesus venceu todas as suas batalhas. Sabe onde foi? Diante do Pai. É no seu secreto, é no seu relacionamento com Deus que você vai vencer as suas batalhas. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Tem hora que você vê que todas as coisinhas que você escreve, todos os pontinhos, trata primeiro isso, segundo aquilo, terceiro aquilo, faz aquilo. Aquela sequência vai embora, irmão. É ou não é? Vai embora. Nessa hora você perde a noção. E o único lugar que você tem para você correr é para os pés do Senhor. É aos pés da cruz. É onde você é fortalecido. É onde você é socorrido. Jesus, quando estava no seu momento mais angustiante, próximo à crucificação, para onde ele foi? Para o Jardim das Oliveiras. Ele foi fazer o que lá? Orar. E ele levou o quê? 3 amigos com ele. Primeiro, vá para o teu secreto. Vá para o teu lugar de oração. Vá para o teu lugar de guerra. Jacó, quando se encontrou no momento de divisor de água na vida dele, agora ou eu morro, o que vai acontecer? Meu irmão está vindo aí com 300 homens. Me encontrar minha família, o que ele está querendo? Das boas-vindas? Jacó estava apavorado, estava desesperado. Agora eu vou ter um encontro com o meu passado, o que eu vou fazer? Sabe o que ele vai fazer? Ele foi para o Vale do Jaboque, ele foi guerrear, ele foi lutar com o anjo. Ele diz, me dá a minha bênção, me dá a minha bênção. Eu não te largarei enquanto você não me abençoar. Transforma a minha vida, muda meu caráter, muda-me, eu preciso. E o anjo diz, calma, não deixe. Não, eu não vou te deixar. Deixa eu ir, não vou te deixar. Até que o anjo teve que nocautear ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Num ringue, o nocaute significa derrota. Na vida com Deus, o nocaute significa vitória. É porque o teu eu perdeu. O teu ego perdeu. A tua autorreputação perdeu. A arrogância perdeu. E quando a arrogância perde, Deus diz, eu te dou a tua bênção agora. Jacó só recebeu a bênção depois que foi nocauteado. Lutou com Deus. Existe uma diferença se você lutar contra Deus e você lutar com Deus. Contra Deus é quando você está fugindo de desobediência. Com Deus é quando você está lutando por uma mudança e uma transformação. E você sabe o que você precisa. Eu preciso de mudança nessa área. E aí quando Jacó foi nocauteado, a bênção chegou. E o anjo perguntou para ele, qual é o teu nome? Meu nome é
Jacó. Uma das coisas interessantes, né? Nessa luta com Deus, Deus não presta conta para você. Jacó disse assim, quem é você? Com quem que eu estou lutando? O anjo disse, não importa. Não importa. Mas quem é o Senhor? Me diga aí para me ter umas referências, para me poder dizer para alguém, foi o fulano, ciclano, o anjo tal, o anjo... Ele diz, não importa. Mas o anjo perguntou para ele, qual é o teu nome? E ele teve que dizer. Então Deus, muitas vezes, ele não vai nos dar satisfação do que ele está fazendo. O que você precisa é confiar no que ele está fazendo. Foi assim na vida de todos os homens de Deus, não foi? Abraão teve que confiar. Vai, e ele foi. Jesus confiou. Jesus confiou que o que estava escrito na palavra ia acontecer com ele. Que ele ia morrer, ele ia ser crucificado, ia ser morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus confiou que o Espírito do Pai o ressuscitaria dos mortos. Abraão, quando foi sacrificar Isaac, ele não foi oferecer um sacrifício sem um sentido. Ele sabia que Isaac era a promessa de Deus. Ele diz, a Bíblia nos fala em Hebreus que Abraão cria que ele sacrificando Isaac, Deus ia ressuscitá-lo. Então, nesse processo, Deus trabalhando na nossa vida, diga, eu preciso confiar, amém? Confiar. Ser obediente à voz, à sua voz. É a convicção de quando eu trabalho para ele, ele trabalha em meu favor. Então, esperar em Deus não é passividade, amém? Esperar em Deus não é você sair do trabalho, sentar na frente do sofá, então vou esperar em Deus aqui, vou assistir um filme, 2 filmes, vou assistir um seriado da Netflix. Estou esperando em Deus, alguém te liga, o que você está fazendo? Você viu? Não, esperando em Deus. Não. Esperar em Deus significa que ser obediente à sua voz. Que Deus vai falar. E a convicção de quando eu estou trabalhando para Deus, Ele está trabalhando em meu favor. Então, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Não tenha medo de trabalhar para Deus. Não tenha medo de trabalhar para Deus. Porque quando você trabalha para Ele, Ele está trabalhando em seu favor. Davi diz, Salmos 20, versículo 7, que alguns confiam em carro e outros em... Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Ou seja, muitos estão confiando que a sua prosperidade, que a sua vitória, que o seu êxito virá da força dos seus braços. Então a Bíblia diz, você terá que viver pela força dos teus braços. Mas Davi diz, nós confiamos no Senhor Todo-Poderoso. Ele nos dá braços, Ele nos dá carros, Ele nos dá cavalo, Ele nos dá condições, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá ferramenta, mas nós não confiamos em ferramentas, na sabedoria humana, nos carros, nos cavalos, no dinheiro. Nós confiamos no Senhor, porque temos um poder superior trabalhando em nosso favor. Amém? Então, enquanto você está trabalhando para Deus, Deus está trabalhando para você. Significa isso que, olha, quando você está evangelizando, você está trabalhando para Deus. Você sabia disso? Você sabia que quando você está compartilhando o evangelho com um amigo teu na fábrica, você está trabalhando para Deus? Você está sendo um trabalhador na seara. Deixa eu dizer uma coisa, quando você entra no teu quarto para orar e interceder por família, você está trabalhando para Deus. Quando você acorda de manhã e vai ter o seu devocional e você começa a orar, abençoar a tua casa, você começa a abençoar teus irmãos, teus pastores, teus líderes, abençoar a nação e proclamar e declarar, trazer palavras proféticas, você está trabalhando para Deus. Deus está olhando e falando, meu filho está trabalhando para o meu reino. Quando você, irmão, limpa o quintal da igreja, quando você limpa a casa de Deus, quando você chega de coração e você oferta, você está trabalhando para Deus. Cada vez que você oferta com consciência e com entendimento, você está trabalhando para Deus. Cada vez que você
ajuda alguém, você está trabalhando para Deus. Se você não faz isso como um pretexto de autojustificação, porque senão você já recebeu a recompensa. A Bíblia diz que tem trabalhos que não são recompensados porque eles são feitos com intenções egoístas, intenções erradas. Por exemplo, os fariseus oravam nas esquinas das praças, levantavam as mãos e faziam longas orações. Mas a oração deles não era para abençoar o povo, era para ser visto. Então Jesus disse, o fruto do trabalho de vocês já estão recebendo, que é a admiração. Então se contente com isso. O Pai não pode te dar mais nada. Muitos ofertavam e faziam questão de mostrar a sua oferta para dizer para as pessoas, olha como eu sou fiel. Então Deus diz assim, então a recompensa da sua oferta já está vindo, que é a admiração das pessoas. Isso não quer dizer que você não pode mostrar a sua oferta. Não é o mostrar ou não mostrar, é a intenção do coração. Isso não quer dizer que você não pode orar em público. Não é orar e não orar em público, é a intenção do coração. Então, toda vez que você trabalha, você pode estar até perguntando, como que eu posso trabalhar para Deus? Eu não sei pregar. Irmão, pregar é uma das coisinhas que nós podemos fazer em trabalhar para Deus. Veja uma coisa, quando você cuida bem do seu filho, você como uma mulher crente, um pai crente, você cuida bem dos seus filhos e visa ensinar a eles o caminho de Deus, você está trabalhando para Deus. Você está trabalhando para Deus. Porque teus filhos são de Deus. Você pensa que você está cuidando dos teus filhos? Não, você está cuidando dos filhos de Deus que lhe foram dados por tempo determinado. Os filhos são dados por tempo determinado. Até a esposa é dada por tempo determinado, porque a Bíblia diz até que a morte os separe. Os pais são dados por tempo determinado. Mas Deus é o nosso Pai eterno. Então, todas as vezes que você está trabalhando para Deus, o Senhor está trabalhando em seu favor. Eu vejo muitas vezes quantas pessoas equivocadamente pararam de servir a Deus, pararam de se entregar à chamada, porque eles se sentiram desgastados e porque disseram assim, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que servir mais a minha casa, a minha família. Eu tenho que servir aos meus filhos. Eu tenho que cuidar dos meus filhos. É porque nós não entendemos o que é trabalhar para Deus, muitas vezes. A gente acha que trabalhar para Deus é só estar fincado na igreja. Não é só isso. E deixa eu dizer uma coisa para você. Trabalha para Deus, nós que somos pais e temos filhos, envolva teus filhos no trabalho a Deus. Envolva eles. Envolva. Você vai, leva eles junto. Mostra para eles o quanto é abençoador trabalhar para Deus. Eles precisam ver o quanto é bom servir a Deus. Porque eles vão falar, papai, eu também quero trabalhar para Deus. Eu também quero servir a Deus. Não deixe eles em casa. Não separe a sua vida com Deus com a vida familiar. Tem gente que tem duas vidas, uma vida em casa e uma vida ministerial. Esse é o problema. Porque a gente não entende que trabalhar para Deus é algo benéfico, bom, mas passa a ser algo pesado, algo que cansa, algo que nos rouba do nosso dia com a nossa família, amém? Algo que nos lesa. Eu quero dizer para você, enquanto você está trabalhando para Deus, Deus está trabalhando nas suas causas, amém? Eu quero dizer para você que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que você pode fazer. Tem problema, se você for tentar resolver com as suas mãos, fica pior. Quanta gente está querendo consertar o inconsertável. Quando aquilo que é para ser consertado, só Deus pode fazer. E ao mesmo tempo também, nós passamos a não fazer o que temos que fazer, queremos que Deus faça. O teu trabalho, o trabalho que Deus dá para fazer, é sua responsabilidade. Mas aquilo que é dele, pode deixar que ele vai fazer, amém? Pode deixar que ele vai dar conta e ele vai fazer certinho. Ele vai fazer certinho. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha. Eu hoje, graças a Deus, eu posso dizer, eu tenho toda a minha casa servindo ao Senhor. Tanto a minha casa aqui, do meu núcleo familiar, como dos meus familiares. Minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos. Deixa eu dizer uma coisa, eu comecei a ir para a igreja com 16 anos. Comecei a ir para a igreja com 16 anos. Eu comecei a servir a Deus. Eu sempre comecei a servir, comecei a ir.
E uma oração que eu fazia a Deus, eu quero toda a minha família salva, toda a minha família salva. Eu não quero fazer, Senhor, o enterro do meu pai e não ter a certeza que ele foi para a glória. Eu fui criticado, irmão. Eu fui criticado, chamado de rato de igreja. Eu fui criticado, entendeu? Que eu não estava dando atenção devido à minha família. Pode ser sim que algumas vezes até eu errei e falhei nisso, entendeu? Mas uma das coisas que eu sempre fiz para minha casa foi dar o meu melhor testemunho que eu podia dar para eles, como crente. Até que um dia, que os meus pais reconheceram que a vida que eu estava vivendo com Deus era melhor do que a vida que eu poderia ter sem Ele. Meus pais se converteram, minhas irmãs se converteram, meus cunhados se converteram. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo vai sempre tentar fazer isso com as pessoas que trabalham para Deus. Colocar na cabeça tua que não vale a pena. Que você tem que agora deixar as coisas de Deus para cuidar da sua família. Não tem lógica, irmão. Não tem lógica você pensar dessa maneira. Eu tenho que deixar as coisas de Deus para trabalhar para minha família. A sua família não é coisa de Deus. A maneira como a gente está pensando já está errada. Entendendo? A sua família é de Deus, amém? Espere no Senhor, confia nele. E a Bíblia diz que ele vai te responder. Que ele vai entrar em teu favor, amém? Então, mais uma vez, porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Esperam, amém? Espera em Deus. Espera em Deus. Você está vivendo hoje é apenas uma fase da sua vida. Ela não é permanente, amém? Haverá dias que você vai ver o fruto do seu trabalho. Você vai ver o fruto das lágrimas, das renúncias. Irmão, eu oro ao Senhor. E eu tenho buscado ao Senhor, Deus, eu quero estar preparado, Senhor, porque o dia que eu mais aguardo é o retorno de Jesus. Todo trabalhador, irmão, todo trabalhador, ele tem um desejo muito grande. É quando chega a hora de bater o sinal. Bam, 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 bam. Tan, 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 tan. Onde você for no mundo, irmão, você nunca mais esquece isso. Nunca mais esquece. Você vai lembrar, fala assim, meu Deus, acionou o gatilho, né? Foi uma metralhadora que acionou aqui, né? Só que o dia que vai tocar o sinal, irmão, não vai ser esse sinalzinho, vai ser uma trombeta. Uma trombeta vai soar nos céus. E o Senhor voltando diz assim, acabou o trabalho, a obra foi concluída, eu vim buscar a minha igreja. Aleluia, se você foi um bom trabalhador, se você trabalhou, se você esperou no Senhor, se você agiu ali em parceria com Ele, você vai estar alegre e feliz, dizendo, uau, chegou o dia. Deixa eu dizer, a igreja só pode ser alegre, irmão, se ela tiver a visão da eternidade, porque se ela não tiver, ela é triste. Porque você passa por mais luta do que quem não está. É ou não é? Porque você fica triste porque você vê seus amigos bebendo, fumando, indo para casa de prostituição, indo para o sonago, tá, e os caras lá sãozão alto, você fala, caramba, bola, mano, parece... Eu tô aqui numa guerra, numa luta, buscando ser santo. Mas o que te dá alegria e força não é a mesma coisa que motiva eles a ter alegria. É saber que eu vou me encontrar com Jesus. É saber que todo o meu trabalho nele não é em vão. É saber que tudo que eu faço para Ele não é em vão. É saber que quando eu estou trabalhando para Ele, Ele está trabalhando para mim. E Ele é Deus poderoso, Ele é Deus de vitória, Ele é Deus próspero, Ele é dono do ouro da prata. Ele vai me suprir, Ele vai me garantir nesse tempo, amém? Pois eu quero dizer para você, trabalhador, está chegando o dia em que a trombeta vai soar, amém? Então seja um bom trabalhador, seja um servo bom e fiel. A Bíblia diz que bem-aventurado o servo que for encontrado na sua posição, fazendo o que o Senhor chamou ele para fazer. O Senhor vai voltar, vai chegar e vai ver as obras desse servo, vai dizer, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então o que você tem hoje é pouco diante do que Deus vai te entregar, amém? Aleluia! Vamos ficar em pé? Glória a Deus!